Então, qual é o primeiro passo para você que quer ler e entender a Bíblia? Você já tem uma noção da história da narrativa da Bíblia, já sabe por que é importante estudar a Bíblia e agora você quer começar. O primeiro passo é a observação, né? Qual é o objetivo da observação? O objetivo é ficar completamente inteirado do conteúdo da passagem. Lembre-se que o contexto é chave para entender qualquer versículo. Então você não vai só olhar um versículo, você vai olhar o contexto. O que é aquele texto que vem antes e o que vem depois, aquele versículo principal, o que é que ele está dizendo? Você vai observar, você vai começar a ler mais de uma vez, para você começar a ter uma noção melhor do que aquele texto está dizendo. A observação vai lhe dar informações para os demais passos da análise textual que nós vamos estar fazendo ao decorrer desse curso. Então, quais são os pré-requisitos para você ser um bom observador de texto bíblico? Primeiro é perseverança. Não desista com facilidade. À primeira vista, o texto pode ser difícil, pode ser enigmático. Com perseverança, você irá desvendar camadas diferentes daquele texto bíblico e se aprofundar cada vez mais no seu real significado. Então tenha perseverança e paciência. Paciência porque você está aprendendo a estudar a Bíblia. Todos nós somos alunos nesse curso de como entender a Bíblia e cada um de nós tem mais que aprender sempre. Tenha um caderno de anotações sempre com você. Um caderno de anotações vai lhe permitir fazer as observações e registrar eles para que depois você possa voltar e conferir as observações que você está notando, o que lhe chama a atenção, o que é que você acha interessante. Vai ser muito importante você ter essas observações para usar como base nos seus estudos. Anote tudo que vier na sua mente e depois é que você vai olhar com calma cada um desses quesitos que você vai anotando para ver se cabe ou não dentro daquele texto e se eles vão revelar algo mais profundo ou importante no decorrer do seu estudo. Quais são as perguntas que você vai fazer durante a observação? A primeira pergunta é quem? Quem são os personagens? Quais são os personagens que aparecem no texto? Anote o nome das pessoas, pesquise na internet ou em comentários o significado de cada nome e quais são as características dos personagens? O que é que eles falam, o que é que eles fazem, como eles estão, como eles se apresentam no texto. Você vai querer começar a fazer essas observações. Depois você vai perguntar o quê? O que é que está acontecendo? O que é que aconteceu? Resuma os pontos principais dos eventos daquele texto ou daquela história que você está estudando. Depois você vai perguntar onde? Onde a história está se desenrolando? Qual é o local? Aquele local tem algum valor específico, significado específico? Pesquise a respeito daquele local, a sua história, ele no mapa. Isso vai ser muito importante usar uma enciclopédia ou um comentário para lhe fornecer informações adicionais a respeito do local aonde está acontecendo aquela história ou aquela carta, aquela narrativa que você está lendo. Como? Pergunte de que forma os acontecimentos se desenrolam no texto. É rapidamente, é devagar, são por mãos humanas, é um milagre, a intervenção de Deus. Vá anotando como as coisas estão acontecendo naquele texto que você está estudando. E quando? Pergunte quando os fatos aconteceram. Qual foi o dia, qual foi a hora, qual foi o momento? O texto traz essas informações para a atenção do leitor. Tente caracterizar a época em questão, o momento político, o momento econômico, social, espiritual, pelo que o público estava passando, pelo que o autor estava passando. O texto bíblico traz alguma coisa. Se faltar informações no texto bíblico, pesquise livros históricos que vão como comentários e enciclopédias que podem trazer mais recursos para o seu estudo, para você entender melhor sobre aquela época em que o texto acontece. Verifique se há fatos relevantes da história secular que ocorreram no mesmo período. Depois você vai perguntar por quê. Descubra os fatos que motivaram o acontecimento daquela história. Por que tudo isso está acontecendo? Por que o personagem falou aquilo? Por que esse personagem fez aquilo? Por que Deus falou dessa forma nesse texto? Então você vai querer chegar no texto observando, fazendo perguntas e anotando as coisas que vêm à sua mente. Primeiro observar, sem tirar
as conclusões da interpretação que virá em outra aula. Então vamos fazer uma análise, depois que nós fizemos a observação, faremos uma análise da estrutura da passagem. Qual é o tema dessa passagem? O tema é um breve título que abrange toda a passagem. O tema pode ser o amor de Deus, o tema pode ser uma variedade de coisas que vai depender do texto que você está estudando. Qual é o propósito? Todo autor, quando escreve um livro, ele tem um propósito. Talvez seja combater falsas doutrinas, talvez seja motivar os cristãos a perseverarem em meio à perseguição. Qual é o propósito que você acha que o texto está trazendo naquele momento? Anotem essas observações. Defina o objetivo em uma frase. Motivar os cristãos a serem perseveranças em meio à perseguição. Seria um exemplo de um propósito de algum texto que você esteja estudando. As divisões, você vai querer pegar aquele texto, né? Lembra que é sempre importante não estudar cada versículo isolado. Você vai querer pegar o contexto e dividir em seções. Identifique as divisões naturais do texto, lendo o texto com cuidado. Algumas são mais fáceis do que outras. Depois que você descobre, né, as divisões que você vê aí no texto, dê um título a cada divisão no seu caderno e anote os versículos que estão dentro daquela divisão. Uma coisa que é muito importante para você entender enquanto estiver estudando a Bíblia são gêneros literários. Nós vamos ver por alto nessa lição, mas em outros cursos aqui na Escola da Bíblia você vai ver com calma cada um dos tipos de gêneros literários. O gênero tem uma forma peculiar, cada gênero tem a sua própria forma de interpretação. Por exemplo, nós não devemos interpretar parábolas como eventos reais, mas como ilustrações. Então, quando você estiver analisando o texto de uma parábola, você não pode levar tudo ao pé da letra. Você vai ter que desvendar o que aquela parábola está querendo ensinar através das suas ilustrações. Vamos ver agora os principais gêneros literários do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos a narrativa. A narrativa são histórias que contam fatos que aconteceram em determinado tempo. Temos as leis são os mandamentos, as ordenanças. Temos genealogia, que são registros, que era muito importante na época, os registros de parentesco de famílias. Temos as profecias, que são a palavra de Deus transmitida por intermediários. Então temos profecias sobre coisas que já aconteceram na Bíblia e temos as profecias de coisas que ainda irão acontecer. E muitas vezes as profecias são literaturas enigmáticas que precisam ser estudados com muita cautela. Temos os salmos, são poesias e hinos de adoração. Temos os provérbios, que são ditados práticos e máximas sobre alguma forma de viver. Bem prático, sabedoria e conhecimento, muitas vezes, de bom senso, que nós temos aí dentro do Provérbios. Temos a literatura apocalíptica, que é a interpretação de uma crise histórica através dos olhos de Deus em linguagem figurativa. Apocalipse e livros apocalípticos precisam de uma atenção especial. Não pode chegar lendo e tentando interpretar ao pé da letra. Muitas vezes traz linguagem figurativa, que é importante entender o seu contexto, entender o público-alvo daquele texto, para começar a entender a simbologia do livro e tirar significado daquela simbologia para os dias atuais. Então, muito cuidado com literatura apocalíptica. Temos as epístolas e cartas, que são as mensagens endereçadas a pessoas específicas, talvez seja uma igreja, talvez seja um irmão, mas são livros que nós gostamos muito de ler hoje em dia por ter uma aplicabilidade para a nossa vida grande. Temos as parábolas, que são as verdades espirituais contadas através de histórias que impactam os ouvintes, são histórias que você vai ouvir e vai fazer você pensar no ensinamento ou na mensagem principal daquela história. Então, parábolas são histórias ilustrativas que captam a atenção e faz o público pensar e refletir. E temos pregação, que são mensagens baseados em textos bíblicos e que ou trazem sua própria interpretação, ensinamentos e princípios para que o público-alvo possa seguir. Então você precisa observar o gênero literário, primeiramente, depois as palavras que merecem um estudo. Identifique as palavras-chave do texto que você está estudando. São as palavras que o autor usa de forma predominante, que usa como palavra central naquele texto, naquele versículo. Identifique se há repetições durante a passagem.
Veja se há palavras difíceis de entender. Às vezes a Bíblia tem uma palavra que foi transliterada, quer dizer que traz do original para o português. Procure isso no dicionário bíblico, vai lhe ajudar a entender melhor o significado. E destaque as ideias principais do texto. Identifique a sequência lógica do pensamento do autor. Procure marcar ideias semelhantes com marcadores de uma mesma cor para que você possa ver as interligações dentro da passagem. Marque azul quando o autor estiver falando sobre um assunto específico no decorrer da passagem. Marque de verde quando ele estiver falando de outro assunto. E assim você vai poder ligar as ideias semelhantes com traços finos quando estiver lendo um contexto maior. Nós veremos um exemplo prático de tudo isso que nós estamos falando aqui nessa lição, aplicado a um versículo, a uma passagem bíblica no final desse curso. Mas para concluir esta lição, depois que você termina a sua observação, compare o resultado no seu caderno que você anotou com comentários bíblicos falando da mesma passagem e notas de rodapé que aparecem lá no fundo do livro que você está da Bíblia que você está estudando e veja os comentários que são feitos lá. Anote qualquer informação nova que você vê nos comentários ou no rodapé e use diversas fontes para não correr o risco de uma conclusão enviesada. Quanto mais fontes você pesquisar, mais oportunidade você vai ter de pegar informações diferentes de pessoas diferentes que vai enriquecer o seu estudo. E através desse enriquecimento do seu estudo, você vai ter uma noção melhor do que o texto está querendo dizer para você. Que Deus abençoe você nesse esforço de querer entender de verdade, profundamente, o que a sua mensagem tem para dizer para você. Então, assista essa aula de novo, baixe o arquivo para que você possa, com cuidado, rever o passo a passo para você ter uma observação eficiente e profunda das passagens que você quer começar a estudar.